Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, 15 de agosto de 2021, são 14 horas e 18 minutos. Eu estou em Goiânia. Dia 7 haverá manifestação contra a tirania, contra a opressão, contra a ditadura do judiciário. Dia 7 estão sendo programadas, conclamadas manifestações, especialmente em São Paulo, ali na Avenida Paulista, e em Brasília. Como eu estou próximo de Brasília, eu e minha mulher vamos a Brasília no dia 7, nos manifestar lá. E eu estou conclamando você que está assistindo esse vídeo, começou a assistir esse vídeo agora. Veja bem, o assunto desse vídeo não é tratar de manifestação, de política nem nada. Eu só estou aproveitando a abertura do vídeo para conclamá-lo a ir a Brasília no próximo dia 7 de setembro de 2021 a se manifestar contrário a esse cenário tirânico no qual nós estamos inseridos, graças às ações inconstitucionais de ministros da nossa mais alta Corte Suprema, né? Da nossa mais alta Corte, a Corte Suprema. Muito bem. Dito isso, vamos para o assunto que me trouxe aqui. Pelo título do vídeo, você pode até questionar, mas de novo falar sobre essa questão? Olha, por que de novo eu vou tratar de combater a data de 457 como a data que dá início à profecia das 2.300 tardes e manhãs, que para a teologia adventista significam 2.300 anos? Por que combater essa data de 457? Nós já enumeramos algumas razões ao longo desses vídeos que nós gravamos tratando desse assunto. Você que nos acompanha já sabe que nós já enumeramos algumas razões pelas quais essa data não bate, né? Agora, eu quero analisar um outro aspecto de Daniel capítulo 8. Um aspecto sobre o qual eu nunca me detive. Eu estou apreendendo esse novo vislumbre agora, recentemente. Eu estou no seminário de teologia, estou no meu 2º ano já do seminário de teologia, pretendo me formar daqui 2 anos, e eu estou, nesse período, estudando história da igreja e história geral. E em função disso, a gente lida, quando a gente trata de analisar a história dos hebreus, história da igreja e história geral, a gente lida com assuntos que têm relação com esse tema que eu vou tratar hoje. História dos hebreus, história da igreja e história geral. E aí eu entro num campo muito extenso, né, onde o conhecimento ainda, evidentemente, não pode ser considerado como já fechado, lacrado, concluído. Há muito ainda por se conhecer e entender. E em relação a Daniel 8, eu digo a mesma coisa para você. Esse novo aspecto, esse novo vislumbre sobre o qual eu vou tratar agora, eu nunca havia apreendido ele. Nós procuramos tratar desses assuntos contidos aqui em Daniel 8 sob outros prismas, outros aspectos, outras nuances. Mas esse agora é novo para mim. Estudando as matérias de história dos hebreus, história da igreja, história geral, aí surge um novo vislumbre, um novo aspecto de Daniel 8 que me chamou muita atenção, e eu quero repartir esse novo vislumbre, eu quero compartilhar esse novo vislumbre com você. Daniel 8, leamos a partir do verso 1. Eu vou parar aqui num determinado trecho, tá? Mas depois a gente continua repercutindo o que foi lido aqui e comparando com os postulados da teologia adventista acerca do capítulo 8 de Daniel. Vamos lá? Daniel 8, 1 em diante. No 3º ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Essa visão a qual ele se refere aqui, como tendo recebido anteriormente, é a visão que ele descreveu
no capítulo 7. Portanto, 2 anos depois, cerca de 2 anos depois, ele recebe essa visão que ele está relatando aqui no capítulo 8. 2 anos antes ele tem a visão que ele descreve ali no capítulo 7. 2 anos depois ele recebe aqui a visão do capítulo 8. 2. Quando tive a visão, e a palavra para visão aqui é Rasson, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, Rasson, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Então presta atenção. Ele vê um carneiro com 2 chifres, um dos chifres era mais comprido que o outro, certo? Ok? Verso 4. Vi que o carneiro dava chifradas. A revista atualizada, segunda edição, se não me engano, diz marradas, né? Vamos só conferir aqui. É porque esses termos são termos diferentes dos termos que normalmente nós usaríamos hoje, na nossa língua hoje. Então é interessante até a gente ver aqui na revista atualizada, Almeida, na revista atualizada, o que o versículo 4, como é que ela interpreta o versículo 4? Vi que o carneiro dava marradas. Na nova Almeida atualizada, que é a versão que eu estou utilizando aqui agora, diz chifradas. Vamos lá então, verso 4. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandecia cada vez mais. Pare aqui um pouquinho. Como o próprio capítulo 8, como a própria visão, né, depois explicada pelo anjo Gabriel aqui a Daniel, vai deixar claro lá na frente, esse carneiro é um tipo, né, ou um símbolo da Média e da Pérsia, 2 reinos que se juntam e formam um império, o Império Medo-Persa. Então, este carneiro é símbolo do Império Medo-Persa. E você percebe que o Império Medo-Persa está mais ao oriente, mais a leste. É por isso que uma das direções que este carneiro ele trabalha, ele direciona as suas ações numa das direções principais aqui, que é o oeste, onde ficava o Império Greco-Macedônico, onde ficava o reino da Grécia, que até então não era um império unificado, digamos ali, né? Devidamente unificado e constituído sob uma liderança, como foi depois no caso de Alexandre o Grande. Então, vi que o carneiro dava chifradas para o oeste. Esse carneiro estava no leste, ou seja, no oriente, mais ao oriente ali, e ele dava chifradas, ou seja, ele direcionava as suas ações para o oeste, por rumo ali da Grécia. E a visão diz o seguinte, na visão Daniel viu o seguinte, viu que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandecia cada vez mais. Então, ele conquistou muitas terras, muitos povos ao norte e também ao sul. Esse carneiro, portanto, era um grande império. Ao sul, esse ao sul aqui é uma referência tipológica ao Egito, né? uma referência, geográfica que nos leva a entender que esse carneiro também dominava ali o Egito, certo? Então, ok, o carneiro já está aqui muito bem definido, a sua imagem, né, muito bem definida, muito bem explicada na visão que Daniel havia recebido. Olha o verso 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode
vinha do oeste. Olha só, o carneiro estava no leste e dava amarradas ou chifradas para o oeste, que é justamente a direção de onde procede o que agora? Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, ou seja, do ocidente. Esse bode vinha do ocidente. O carneiro dando amarradas para o ocidente, o oeste, né? Porque o carneiro procede do leste, do oriente. Aí vem um bode da região ocidental, do oeste. Em que direção? Olha o verso 5 de novo, vamos ler. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Ele vinha do oeste. Ou seja, é como se fossem dois trens no mesmo trilho, em rota de colisão. Haveria um ponto onde esses dois poderes, o carneiro e o bode, haveriam de se encontrar e se chocar, certo? Eles haveriam um conflito. Isso aqui é o prenúncio de um conflito, né? Rota de colisão. O carneiro e o bode estavam em rota de colisão. Olha só, continuando o verso 5 aqui. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. No próprio capítulo a gente vai ver depois, esse chifre bem visível entre os olhos do bode era um símbolo do primeiro rei desse império ascendente, né, que agora ascendia sob a liderança desse primeiro rei, tipo símbolo de Alexandre o Grande, né? Verso 6. Foi na direção do carneiro que tinha os outros dois chifres que eu tinha visto diante do rio. Tá vendo? O carneiro em direção ao ocidente e ao oeste. O bode vindo do oeste em direção a leste, ao oriente. E o bode indo na direção do carneiro. E o carneiro indo na direção do bode. Ou seja, rota de colisão entre os dois. Haveria um conflito. Foi na direção do carneiro, que tinha os dois chifres que eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7. Eu vi, quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Olha só, o conflito se estabeleceu. O carneiro indo em direção ao bode, o bode indo em direção ao carneiro. Rota de colisão. Os dois se encontram. E o interessante acontece. O bode vence o carneiro. Um carneiro com dois chifres. O bode com um grande chifre entre a testa. O bode vence o carneiro. Se nós analisarmos a partir do entendimento da própria interpretação bíblica de quem são símbolos, tanto o carneiro quanto o bode, e a gente compara isso com o relato histórico, a gente vai perceber que se nós estivéssemos observando isso à distância, né, esse encontro entre o carneiro e o bode, entre Média e Pérsia e Grécia, se nós estivéssemos observando isso à distância, nós diríamos o seguinte: olha, o bode não tem nenhuma chance contra o Império Medo-Persa, porque o Império Medo-Persa, tipificado aqui como carneiro, ele é maior, ele tem mais força, ele tem mais poder do que o bode, que tem um chifre entre a testa. O Império Medo-Persa é mais forte do que o Império Grego sob Alexandre. Alexandre tem menos homens, menos poder de ação do que o Império Medo-Persa. Então, olha só, se nós estivéssemos assistindo isso à distância, nós prognosticaríamos o seguinte: bom, o Império Medo-Persa, tipificado como carneiro, vai vencer esse embate. O carneiro vai vencer o bode. Mas o que acontece é o contrário do que nós provavelmente prognosticaríamos diante do quê? Do tamanho das forças de cada império. O Império Medo-Persa possuía cerca de... eu não quero errar, me falha a memória agora acerca da quantidade exata de homens do Império Medo-Persa, mas cerca de 200 mil homens. Cerca de 200 mil homens. E o Império Grego, Macedônico,
sob a liderança de Alexandre, possuía cerca de 40 e poucos mil homens, quase 50 mil homens. Portanto, o Império Medo-Persa possuía uma força 3 vezes maior do que o Império Greco-Macedônico sob Alexandre. O carneiro possuía mais força bélica do que o bode. Portanto, seria natural eu prognosticar uma vitória do carneiro sobre o bode, não o contrário. Mas o que acontece aqui é que o bode, apesar de estar numericamente inferior ao carneiro, o bode vence o carneiro. Pisa o carneiro, derrota o carneiro, impõe uma derrota fragorosa ao carneiro e agora o bode domina. O bode domina. Bom, gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu nunca tratei desse aspecto e vou tratar agora porque, como eu disse, eu estou estudando isso no seminário. História dos Hebreus, perdão, História dos Hebreus, História da Igreja, História Geral. É um assunto amplo, né? Muito extenso. Bom, o que significa isso aqui? Esse encontro entre o carneiro e o bode vencendo o carneiro. Quando isso ocorreu na história? Isso aqui é uma batalha. Isso aqui foi uma batalha. Isso aqui é o registro tipológico de uma batalha muito bem documentado, especialmente por Heródoto. E eu tenho aqui os livros do historiador Heródoto, estão aqui na minha estante, que tratam de descrever essa batalha entre o carneiro e o bode, entre o Império Medo-Persa contra o Império Greco-Macedônico sob a liderança de Alexandre. Essa foi uma batalha muito bem documentada. Vocês sabem que batalha foi essa? Vocês sabem? E em que ano ela ocorreu? Veja bem, estamos tratando de um evento descrito aqui no capítulo 8 de Daniel. Estamos tratando de um evento descrito tipologicamente aqui no capítulo 8 do livro de Daniel. Portanto, se a teologia adventista tiver qualquer contribuição a fazer acerca do aspecto histórico deste capítulo, começando pelo enfrentamento entre o carneiro com 2 chifres e o bode com um chifre grande entre os olhos, ela terá que aceitar o fato comprovadamente histórico de que este encontro que resultou numa batalha entre carneiro e bode, Média Pérsia e Grécia, aconteceu numa determinada época. Certo? Este evento descrito tipologicamente aqui, entre carneiro e bode, que são representações de 2 grandes impérios, esse choque, essa batalha, ela aconteceu no ano de 331 antes de Cristo. Naquilo que ficou conhecido como a Batalha de Gaugamela. A Batalha de Gaugamela, no ano 331 antes de Cristo. Portanto, uma data, veja bem, uma data que nós poderíamos explorar com comprovação histórica deste evento descrito tipologicamente aqui em Daniel 8, é a data de 331, porque foi no ano 331 a.C. que o bode, com aquele chifre grande entre os olhos, derrotou o carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro. Representação tipológica de 2 impérios, numa batalha, onde o bode vence o carneiro, onde a Grécia, sob Alexandre, vence a Média Pérsia. Me esqueci o nome do imperador que estava no comando das forças medo-persas ele agora. Me falha a memória. Mas isso não importa. O que importa é o fato em si. O capítulo 8 de Daniel está descrevendo um fato comprovado pela história como tendo acontecido no ano 331 a.C., que ficou conhecido como a Batalha de Gaugamela. O ano em que a Grécia se sobrepõe à Medo-Pérsia e assume o domínio
daquela região, daquele mundo conhecido da época ali. Assume o domínio. O Império Greco-Macedônico sob Alexandre agora possui o domínio. Quando isso aconteceu? No ano 331, meus queridos irmãos. No ano 331. Porque a própria visão do capítulo 8 de Daniel trata de, tipológica e sinteticamente, descrever o que acontece logo depois. A própria visão. Se a gente continuar a leitura do relato aqui no capítulo 8, eu continuo a partir do verso 8, né? Depois da visão que Daniel recebeu de escrever a derrota do carneiro para o bode, aqui no verso 8 é dito o seguinte: o bode se engrandeceu cada vez mais, venceu o carneiro. A Grécia vence a Média Pérsia e se engrandece cada vez mais sob Alexandre. Porém, olha só, porém, quando estava no auge do seu poder, está falando a respeito do bode, o seu grande chifre foi quebrado. Grande chifre, tipo de quem? Símbolo de quem? Alexandre o Grande. No auge do seu poder, Alexandre morre. Morre. Alguns ficam elucubrando acerca daquilo que levou à morte de Alexandre. Muitos dizem que ele foi envenenado, muitos outros dizem que ele foi afetado por uma doença, enfim. Não se sabe ao certo, né? Não se pode determinar ao certo a causa da morte de Alexandre. Morte precoce, né? Ele perde a vida precocemente, ainda jovem, com 30 e poucos anos. E isso foi descrito aqui. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Portanto, o relato histórico dando conta do encontro entre o Império Medo-Persa e o Império Greco-Macedônico sob Alexandre, onde o Império Medo-Persa é derrotado fragorosamente por Alexandre, esse relato histórico descrito tipologicamente continua. Continua ao ponto de dizer que depois disso, depois da derrota da Medo-Pérsia, Alexandre se engrandece, o reino grego ou greco-macedônico se engrandece, mas no auge do seu poder, quando ele já dominava aquele grande e extenso território, o seu primeiro chifre é quebrado, ou seja, Alexandre morre. Aí o que acontece com a morte de Alexandre? Vejam, fatos históricos descritos de forma sintética, é óbvio, mas tipologicamente. Olha só, é uma sequência. Não se pode quebrar esta sequência histórica, ainda que ela tenha sido descrita tipologicamente. Então, olha, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Então, de novo, a gente tem que entrar nesse assunto. Obedecendo uma cronologia de fatos históricos que foram relatados de forma tipológica aqui, com a morte de Alexandre, a quebra do chifre grande do bode, surgem 4 chifres notáveis que crescem para os 4 ventos dos céus. Ou seja, com a morte de Alexandre, o seu grande império, que ele perde estando no auge do seu poder, morrendo de forma inexplicável, repentina, é dividido para 4 de seus principais generais. E essa divisão, cada uma dessas divisões crescem no seu determinado espaço geográfico, tipologicamente aqui descrito como 4 ventos do céu. 4 chifres para os 4 ventos do céu. Cada chifre no seu vento, no seu respectivo vento. Portanto, meus queridos irmãos, não há como você pegar esses 4 chifres notáveis que surgem depois daquele chifre ser quebrado, da cabeça do bode, e dizer que esses 4 chifres aqui é uma representação tipológica dos 4 impérios descritos no capítulo 7. Pelo amor de Deus, não façam, não cometam esta arbitrariedade, esta violência, esta tirania
exegética hermenêutica contra a palavra de Deus. Se você observa a descrição dos fatos históricos, tipificamente colocados aqui, expressados de forma tipológica aqui, você não tem outra alternativa a não ser dizer o seguinte: olha, existe um relato histórico aqui. E que esse relato histórico está obedecendo uma ordem cronológica, uma ordem temporal desses mesmos fatos. O que se está vendo aqui tem relação com, primeiro, com a vitória da Grécia, do Império Greco-Macedônico sob a liderança de Alexandre, sobre o Império Medo-Persa. Então, os fatos começam a partir daqui. É quando a Grécia toma o poder, se torna o poder dominante ali na região, vencendo a Medo-Pérsia, o Império Medo-Persa. A partir daí, há uma sequência lógica dos fatos observados numa ordem cronológica. Alexandre morre, o seu reino é dividido para 4 de seus principais generais, que crescem na direção dos 4 ventos. Cada divisão dessa, liderada por um dos generais de Alexandre, cresce na direção dos 4 ventos. Cada um fica com uma determinada parte do império de Alexandre, num determinado ponto geográfico. É isso que o texto tipologicamente quer dizer. Mas vamos voltar aqui à questão da data, que eu mencionei agora aqui. Onde entraria a data de 457 a.C. aqui? Onde entraria? Para explicar os eventos contidos aqui. Porque todos os eventos contidos aqui, todos os eventos, como eu disse, eles começam obrigatoriamente com a derrota da Medo-Pérsia para a Grécia no ano de 331 a.C., naquilo que ficou conhecido como a Batalha de Gaugamela. Ou será que eu vou encontrar ainda aqui algum teólogo adventista, por mais gabaritado e chancelado que seja, para se contrapor a este fato que é, ao mesmo tempo, histórico e profético, descrito aqui no capítulo 8? Quem é o teólogo adventista, por mais gabaritado e chancelado que seja, que vai, não é me refutar, é refutar o texto bíblico? Refutar o texto bíblico? Onde entraria então a data de 457 para determinar o início de ações profanadoras contra o santuário terrestre? Porque a visão do capítulo 8 trata de deixar claro o seguinte: está se descrevendo aqui eventos no âmbito terrestre e não no âmbito celestial. Alexandre morre, 4 de seus principais generais dividem o império entre si, cada um na sua determinada região, cada um no seu determinado ponto geográfico. De um desses generais, que evidentemente inicia ali uma dinastia, de um desses generais surge aquilo que foi tipificado aqui, um chifre pequeno, que vai agora perpetrar males, eventos que são descritos categoricamente aqui, expressos e clarificados, contra o santuário e o povo de Israel. Não tem nada a ver com o santuário celeste. Esse chifre pequeno, ele cresce, eu já falei muito sobre isso aqui. Por quê? Por que ele cresce? Primeiro, porque ele é símbolo de Antíoco, que não estava na linha sucessória, e aproveitando uma vacância de poder ali no trono da dinastia Seleucida, porque o seu irmão morre, o seu irmão que era o rei morre, o seu sobrinho de Antíoco, que deveria assumir o trono, estava preso em Roma. Eu não tenho conhecimento das razões que levaram o sobrinho de Antíoco IV Epifânio a ser preso lá em Roma.
Então, aproveitando-se dessa vacância de poder, e através de intrigas, porque ele era especialista nisso, Antíoco IV Epifânio assume o trono, ele usurpa o trono, o direito do seu sobrinho de assumir o trono da dinastia Seleucida. Antíoco assume esse trono da dinastia Seleucida, e na medida em que ele assume o trono, ele vai ampliando o seu poder, crescendo. É por isso que a Bíblia diz que este chifre pequeno, que é tipo de Antíoco Epifânio, eu estou falando do ponto de vista histórico, ele vai crescendo em poder. E na medida em que ele vai crescendo em poder, ele vai procurando produzir conquistas. Vai procurando solidificar, garantir o seu reinado, que foi, na verdade, um reinado usurpado do seu sobrinho. E ele cresce a tal ponto de agora perpetrar males contra o santuário de Deus, o povo de Israel. Eventos e males perpetrados que quase eliminaram a religião do povo de Israel. Quase que eliminaram, quase que erradicaram do mapa a religião de Israel. Então veja, nós temos fatos descritos aqui no capítulo 8 de modo tipológico, que obedecem a uma ordem cronológica. Fatos relacionados à história, no âmbito terreno, não no âmbito celestial. Agora, do ponto de vista simbólico e espiritual dessa profecia, é óbvio que quando esse chifre pequeno atenta contra o santuário de Deus que estava em Jerusalém, contra o povo de Deus, contra os sacerdotes, contra a religião, contra a crença desse povo na existência de um Deus único, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o soberano dos céus e terra. Quando Antíoco, ou quando esse chifre pequeno, atenta contra o santuário, ele está, evidentemente, do ponto de vista espiritual, atentando contra o próprio Deus que habita nas alturas. Ele está atentando contra o próprio Deus que habita nas alturas, que habita nos céus. Esse chifre pequeno não foi literalmente para os céus. Agora, as ações que ele perpetra contra o santuário terrestre, do ponto de vista espiritual, indicam o quê? Indicam uma agressão ao próprio Deus que habita nos céus, ao plano desse mesmo Deus de resgatar o seu povo. Coisa que era evidenciada pelo ritual do santuário. O ritual do santuário era a expressão do evangelho eterno em símbolos, meus queridos irmãos. Em símbolos. E aí eu pergunto, vem um anjo e questiona outro anjo, porque é isso que fica subentendido aqui, dois anjos discutindo, esses males sendo perpetrados contra o santuário. A história da Média e da Pérsia agora perdem o foco, saem de foco, e o foco agora se concentra sobre duas dinastias iniciadas por dois generais de Alexandre, a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomaica. Seleucio e Ptolomeu. O foco agora ele fica sobre esses dois, sobre essas duas dinastias. E agora, da dinastia Seleucida surge um pequeno chifre que perpetra males contra o santuário, e o foco agora se reduz mais ainda e incide sobre as ações desse chifre pequeno que surge da dinastia Seleucida, porque agora ele perpetra males contra o santuário de Deus. Ele, como através de suas ações, ele destrona Deus. Por quê? Porque ele impede que o povo adore a Deus ali no recinto sagrado do santuário, institui uma adoração a um Deus pagão, ao seu Deus, Zeus. Zeus que no panteão romano era conhecido, era o mesmo Deus, né, dos gregos. Zeus era conhecido pelos romanos como Júpiter.
Então agora, Zeus é adorado ali no recinto sagrado, onde o Deus verdadeiro era adorado. A adoração do verdadeiro Deus, ou seja, a abominação da desolação, é instalada aqui no lugar santo, onde Deus era adorado. Os sacrifícios são suprimidos. O povo de Israel foi proibido de adorar o Deus verdadeiro dentro do seu próprio santuário. Então o foco reside sobre isso. E aí dois anjos perguntando, questionando. Um pergunta para o outro: até quando vai durar isso? Isso o que, cara pálida? Até quando vai durar isso? A própria pergunta no verso 13, né, o desenvolvimento da pergunta, deixa claro os propósitos da pergunta e a que objeto ela estava sendo direcionada. Leiamos o verso 13 do capítulo 8. Olha só. Depois eu vi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão? A visão do que mesmo? Do sacrifício diário suprimido e da transgressão assoladora. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Você percebe que a pergunta tem relação com os eventos que foram perpetrados pelo chifre pequeno contra o santuário, contra o povo. E não tem nada a ver mais com Grécia, com Medo-Pérsia. Isso ficou, já passou. O assunto agora, o foco agora são os eventos, ou seja, as ações maléficas perpetradas pelo chifre pequeno contra o santuário, contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, já que o ritual do santuário era uma espécie de evangelho em símbolos que expressava o governo, a autoridade de Deus, inclusive para salvar o seu povo, resgatar o seu povo dos seus pecados. Então, quando esse chifre pequeno atenta contra o santuário, contra o povo de Deus que adorava no santuário, contra o próprio Deus, substituindo ali a adoração ao Deus verdadeiro por um Deus falso, ele está atentando contra Deus, contra o seu povo, contra o santuário, contra o evangelho. Daí a importância disso. E diante do foco desta pergunta, porque o foco das ações agora reside sobre esses eventos profanadores contra o santuário, contra Deus e contra o povo, a pergunta, evidentemente, tem que estar circunscrita a estes fatos, a esses eventos. Aí vem a resposta do verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Veja que o assunto em questão aqui é o santuário, não tem nada a ver com conquista de Antíoco no Egito, não sei mais aonde, na Síria, em Babilônia, não sei mais aonde. Não tem nada a ver. O foco agora das ações do chifre pequeno, que nós acreditamos, com base histórica, naquilo inclusive que nós estamos lendo aqui agora, de modo concatenado aqui, em capítulo 8 de Daniel, esse chifre pequeno aplica-se primária historicamente a Antíoco Epifânio. Só ele perpetrou os males descritos aqui, no capítulo 8, dentro de uma cronologia histórica já determinada aqui, definida, muito bem definida aqui, muito bem concatenada aqui. Vocês estão percebendo? Então tá, 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ou seja, o assunto aqui então são as profanações cometidas contra o santuário. Indiretamente, quando você profana contra o santuário, você está o quê? Afrontando Deus, afrontando o seu povo, afrontando o evangelho de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Até quando isso vai durar? Até 2.300 tardes e manhãs. Uma referência tipológica aos sacrifícios que foram suprimidos, ao Tamide. Foram suprimidos. E porque foram suprimidos, ele não diz, olha, até 2.300 sacrifícios. Não, os sacrifícios foram suprimidos, por que ele falaria em sacrifícios? Até 2.300 tardes e manhãs. Aí vem a Igreja Adventista e diz que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Eles têm lá as razões deles, né? Nós já discutimos isso aqui. E que começam no ano de 457.
segundo a profecia das 70 semanas que Daniel recebeu ali no capítulo 9, a teologia adventista vai dizer o seguinte: olha, essas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, começam em 457, com a ordem, veja só o que a teologia adventista afirma, com a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Vamos ler a profecia para vocês entenderem? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, a partir do 24, para a gente não se estender muito. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Veja, que as 70 semanas foram determinadas tendo como foco o povo e a santa cidade desse povo, o povo de Daniel. Jerusalém e o povo de Israel. Para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. E aí diz aqui, saiba e entenda, verso 25. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. Não vou continuar lendo, porque o foco nosso aqui é entender o seguinte: olha, como é que a igreja adventista vai interpretar o verso 25? Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido príncipe. Como é que a igreja interpreta isso aqui? Segundo a teologia adventista, esta ordem, ou seja, este decreto, porque a palavra ordem aqui tem esse sentido de decreto, não é um decreto, muito embora ele tenha sido promulgado por um homem, e a gente vai ver aqui agora, mas ele foi o quê? Ele foi engendrado por Deus. Que decreto é esse? Para reedificar Jerusalém. Não é isso que diz o texto aqui, verso 25? Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então a igreja vai dizer o seguinte: olha, esta ordem, este decreto para restaurar e edificar Jerusalém, reedificar Jerusalém, esta ordem foi expedida por Artaxerxes I, ou Longímano, no ano de 457. Então a profecia das 2.300 tardes e manhãs, porque um dos objetivos das 70 semanas é selar a visão e a profecia. A que visão e profecia o anjo Gabriel está aqui se referindo no capítulo 9, como devendo ser selada? Obviamente a visão contida aqui no capítulo 8. Contida aqui no capítulo 8. E nós vimos que, segundo a visão contida aqui no capítulo 8, essa visão contida aqui no capítulo 8, ela começa no ano 331. Tem nada a ver com o ano 457. Só que, aí eles vão dizer, não, mas o texto de Daniel 9 está dizendo que a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, não pode ser no ano 331, porque no ano 331 não houve nenhuma ordem. Então, esta ordem ela foi dada no ano de 457. E a gente não vai ler aqui agora, porque esse vídeo já ficou grande demais. O que é interessante é que você tem que ler, tem que buscar os livros de Esdras, Neemias e todos aqueles que têm relação com isso, né? Ageu, Zacarias, 2 Crônicas, para você entender que, olha só, a quem foi dada a ordem original e primeira para reconstrução de Jerusalém e restauração da cidade? A quem foi dada a ordem? Vamos ler o que a Bíblia diz? Olha aqui, Isaías 45, verso 13. Abre aí comigo. Isaías 45, verso 13. Diz assim: eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade. Deus está dizendo. Deus está dizendo que iria suscitar o espírito de Ciro. Deus interviria na vida de Ciro. Induziria Ciro a editar um decreto ordenando a volta do povo cativo para Israel, para a reconstrução da cidade e do templo. Olha, vamos ler outro texto que se encontra
Em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Leia comigo Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Aí vem aqui o relato do decreto de Ciro, que diz aqui no verso 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Então Ciro, não vamos ler todo o decreto, Ciro, por ordem de Deus, por intervenção direta de Deus, é que decreta a reconstrução e restauração de Jerusalém. E quando sai este decreto? Quando sai esta ordem? No ano de 538. No ano de 538 a.C., Ciro, o imperador persa, decreta a volta dos exilados para Jerusalém, para a reconstrução da cidade e do templo, no ano de 538 a.C. É Ciro quem decreta a reconstrução. E Artaxerxes, onde é que fica nessa história Artaxerxes? Artaxerxes, em 458, muitos dizem 457 também, não importa, 458, 457. Artaxerxes decreta a volta do sumo sacerdote Esdras com um grupo de sacerdotes para produzir uma reforma espiritual, porque o templo já havia sido construído. A cidade também já estava num estágio adiantado de reconstrução. Por quê mesmo? Porque foi no ano de 538 que Ciro ordenou que a cidade fosse reconstruída. Houve um período de 16, 17 anos que as obras de restauração e reconstrução de Jerusalém foram paralisadas por conta dos opositores. Mas elas continuaram já no império, no governo de Dario I. Dario I, o rei persa, ele produz um decreto que reordena a reconstrução da cidade, o recomeço da reconstrução da cidade, porque a reconstrução havia sofrido oposição e estava paralisada por muitos anos. Então, Dario, que sucede Ciro, ele decreta que as obras de reconstrução, que foram ordenadas originariamente por Ciro, recomecem. E depois que Dario ele morre, quem o sucede? Xerxes ou Assuero. Xerxes ou Assuero. Mas as obras já estavam em estágio adiantado. Depois de Assuero, quando Assuero morre, quem ocupa o trono persa? Artaxerxes I, ou Longímano. E aí Artaxerxes decreta o quê? Primeiro, Artaxerxes tem dois decretos. Um aparece aqui em Esdras, capítulo 6, depois você lê lá, 7, perdão. E o outro em Neemias. Você também tem que ler. Então, nesse primeiro decreto de Artaxerxes, ele decreta o retorno do sumo sacerdote Esdras com um grupo de sacerdotes para a reforma espiritual do povo judeu, porque a cidade já estava em estágio avançado de reconstrução, praticamente já reconstruída, o templo já havia sido reconstruído, o altar de sacrifícios também. Aliás, a primeira coisa que foi reconstruída foi o altar de sacrifícios. O templo foi inaugurado no ano 516, portanto não havia mais a necessidade de Esdras a decretar, aliás, Artaxerxes decretar a reconstrução da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém já estava praticamente reconstruída e o templo já estava reconstruído. Só faltavam o quê? Os muros serem reconstruídos. Mas antes dos muros serem reconstruídos, o que Esdras ordenou? O que Artaxerxes ordenou? O retorno de Esdras para promover uma reforma espiritual do povo judeu, do povo hebreu. E foi isso que Esdras fez. Esdras reorganizou o culto em torno do santuário. No ano de 458 ou 457. Foi isso
o que Artaxerxes fez. E não ordenou reconstruir a cidade. Então, a teologia adventista está equivocada. Está equivocada em relação a isso. Agora, em 445, 444 a.C., Artaxerxes, ele expediu mais um decreto. Desta vez, nesse decreto, ele ordena Neemias, com mais um grupo de exilados, a voltar para a Judéia, para Jerusalém. Para quê? Para reconstruir os muros que estavam derrubados ainda. Então, em 444, 445, 444 a.C., Artaxerxes expede um decreto, enviando Neemias mais um grupo de judeus para reconstruírem os muros, porque a cidade já estava praticamente reconstruída, o templo também já estava reconstruído. Então, Artaxerxes não pode ser evocado como a figura que expede um decreto de reconstrução de Jerusalém. Pelo amor de Deus, isso é um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Gravíssimo. Artaxerxes participa desse processo de reconstrução total da cidade de Jerusalém e do templo, participa quando ele, no ano 444, ou 445, 444, expede um decreto ordenando Neemias a retornar para reconstruir os muros. Artaxerxes participa desse processo total na reconstrução dos muros. Agora, da cidade, do templo, não. E mesmo assim, foi no ano 445 ou 444, não em 457. Não há decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém ou do templo de Deus, até porque o templo já estava reconstruído, no ano de 457, meus queridos irmãos. Isso é um fato histórico. Portanto, evocar a data de 457 a.C. para determinar o começo da profecia contida ali no capítulo 8 de Daniel, capítulo que tem início a partir da derrota da Medo-Persa pela Grécia no ano de 331 a.C., na Batalha de Galgamela, é um erro histórico e teológico gravíssimo. Ou seja, a profecia, veja bem, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela não obteve nenhuma indicação do seu início. Não há indicação de início dessa profecia. Agora, por que Gabriel diz a Daniel lá no capítulo 9, dizendo o seguinte, que um dos motivos para Daniel ter recebido ali a mensagem das 70 semanas era selar a visão e a profecia. Sabe por que isso? É muito simples, porque Daniel ele tinha sérias dúvidas com relação à procedência dessa visão do capítulo 8, dando conta de que um chifre pequeno perpetraria males contra o santuário de Deus, meus queridos. E ele tinha que entender essa história, porque quando ele recebe essa visão do capítulo 8, a cidade estava destruída, o templo destruído, e Daniel ora aqui no capítulo 9, justamente. Olha só o pedido que Daniel faz aqui a Deus em sua oração maravilhosa no capítulo 9. Olha só, vamos ler aqui para ganhar tempo, a partir do verso 15. Daniel, capítulo 9, verso 15 em diante. Olha a oração de Daniel, hein? Prestem bem atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Perceba que a oração de Daniel, ela direciona o seu foco para Jerusalém, para o povo de Deus ali. E agora, verso 17. Ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, o que está abandonado. Olha só. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Verso 19. Ó Senhor, ouve. Olha isso aqui. Ó Senhor, ouve.
Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Atende-nos e age. Tome uma atitude, Senhor. Faça alguma coisa. Em outras palavras, é isso que Daniel está falando. Tome uma atitude, faça alguma coisa em relação a quê ou a quem? A Jerusalém, ao santuário, ao seu povo ali em Jerusalém. Ele está preocupado com o povo, com a cidade, com o santuário. Então ele pede para que Deus haja no sentido de perdoar os pecados do seu povo e no sentido de fazer com que Jerusalém seja reconstruída, que o santuário seja reconstruído e que o povo seja de novo abençoado por conta disso. É nesse sentido que Daniel pede uma ação de Deus, meus queridos irmãos. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Olha aqui, não te demores, Senhor, nós não aguentamos mais. Já passou da hora. Isso na visão humana, né? Nós já não suportamos mais. Cativeiro já tem que se encerrar, segundo o profeta Jeremias, que determinou que seriam 70 anos. Não te demores, Senhor. Não perca tempo, né? Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha a preocupação, olha o foco da preocupação de Daniel expressos aqui em sua oração maravilhosa. A cidade, o povo, o santuário, pedindo para que Deus agisse, não se demorasse. Olha a resposta, verso 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. Olha só, o anjo Gabriel está dizendo, quando você começou a fazer as suas súplicas, saiu uma ordem. Foi dada uma ordem. E essa palavra, ordem, aqui tem um sentido de um decreto. Foi dada uma ordem. Eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Aí ele recebe aqui a mensagem das 70 semanas. E um dos objetivos das 70 semanas, que não são nada mais, nada menos do que mais um período de juízo sobre o povo de Deus, mas onde o povo de Deus, o próprio Deus diz aqui no início, né? Olha, essas 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Não tem nada a ver com Grécia, com Média Pérsia. É para o seu povo e para a sua santa cidade, Jerusalém. Olha, para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. São boas novas. São boas novas. 70 semanas de boas novas, mas também viriam juízos. Olha, para selar a visão e a profecia. Que visão e a profecia? A visão e a profecia que ele havia recebido no capítulo 8, meus queridos irmãos. No capítulo 8. Mas alguém pode perguntar, irmão, eu não estou entendendo. Se um dos objetivos das 70 semanas, da mensagem das 70 semanas, era selar a visão e a profecia, e a visão e a profecia do capítulo 8 tem início ali com a derrota do carneiro para o bode, Média Pérsia perdendo para a Grécia no ano 331, onde é que entra o ano de 457? Essa pergunta, meu irmão, você tem que fazer para a teologia adventista. Tem que fazer para a teologia adventista. Por quê? Porque aqui, olha, saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem. Que ordem foi essa? Foi mencionada essa ordem aqui no verso 23. Quando você começou a fazer as suas súplicas, disse o anjo Gabriel para Daniel, foi dada uma ordem. Quando foi? Em que ano foi que Daniel estava fazendo essa oração aqui, meus irmãos? Que ano foi? 538 a.C. Foi no ano 538 a.C. que Daniel fez esta oração. E foi no ano 538 a.C. que Ciro, rei da Pérsia,
decretou a volta dos judeus exilados para a reconstrução da cidade. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa, desde que você se apegue a ela e aos fatos a ela relacionados. E não fique tirando coelho da cartola como faz a teologia adventista, arbitrando, fazendo violência ao texto bíblico. A data de 457, 458, 457, não aparece, não pode aparecer aqui. A data que poderia aparecer aqui seria a data de 538 a.C., porque é lá que Ciro, rei da Pérsia, decreta, emite o primeiro decreto de reconstrução de Jerusalém, da cidade, do templo. 538. Deus não deixou para Artaxerxes a incumbência de decretar a reconstrução da cidade. Deus deixou para Ciro, e a palavra de Deus é clara, como nós lemos aqui agora. A incumbência de reconstrução da cidade, do templo, foi dada por Deus a Ciro. E esta ordem foi emitida por Ciro em 538 a.C., o mesmo ano em que Daniel orava. Por isso aqui o anjo está dizendo o seguinte, olha, aqui no verso 23, vou ler de novo. Quando você, Daniel, começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. Essa ordem, meus queridos irmãos, é esta mesma ordem referida aqui no verso 25. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso foi dado em 538. Quando Daniel orava, a ordem para reconstruir a cidade saiu. O anjo quer dizer isso a ele. Então, selar a visão e a profecia tem esse sentido, dizer para Daniel o seguinte, Daniel, fica tranquilo. Não deixe você ficar com o seu coração pesaroso diante das visões que você recebeu no capítulo 8. Por quê, meus queridos? Porque a visão do capítulo 8, o foco da visão, recai agora sobre as ações perpetradas pelo chifre pequeno contra o santuário de Deus, contra o povo, contra o próprio Deus. Isso amargura Daniel, e Daniel questiona a procedência dessa profecia ao ponto de pensar que ela não fosse verdadeira. Por isso é que o anjo Gabriel, no capítulo 8, verso 26, diz assim. Aliás, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 8, lendo capítulo 9. É por isso que eu não estava encontrando. Daniel, capítulo 8, 26. O anjo Gabriel, dando a primeira explicação, a primeira parcial explicativa para Daniel, diz aqui. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi revelada, que lhe foi dada, é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Olha só, a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira. A maré, é a palavra hebraica para visão aqui, a maré das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, Daniel. Mas guarde a rasson, a visão, outra palavra em hebraico para visão. Mas guarde a rasson em segredo, porque se refere ainda a dias ainda bem distantes. Então, o anjo tem que chegar para Daniel e explicar para ele o seguinte, Daniel, meu querido, não pense que essa visão que você está recebendo do capítulo 8 é falsa, não. Que ela tenha procedido de algum espírito maligno, ela é verdadeira, ela procede de Deus. Então, uma das razões pelas quais Daniel recebe a mensagem das 70 semanas, aqui no capítulo 9, a partir do verso 24, é selar a visão e a profecia. É no sentido de deixar claro para Daniel o seguinte, Daniel, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele ordenará a reconstrução da cidade. Ele fará com que a transgressão contra a cidade, contra o povo de Deus, contra o santuário, cesse. Ele vai trazer a justiça eterna, expiar a iniquidade. Ungir o santo dos santos, Daniel. Só que tem um detalhe. O povo de um príncipe que há de vir vai destruir o santuário de novo, Daniel. Porque, gente, a mensagem das 70 semanas começa de forma alvissareira, né? Expiando a transgressão, dando fim aos pecados, trazendo justiça eterna, selando a visão, profecia, ungindo os santos dos santos. Começa bonita, mas termina de forma trágica, porque o santuário, embora recebesse a ordem de que fosse reconstruído a cidade, o santuário, eles serão de novo destruídos numa época futura. As 70 semanas terminam aí. As 70 semanas, elas
teriam que terminar no ano 70 da nossa era, e não no ano 34 da nossa era, como arbitrariamente afirma a teologia adventista. E eu já falei tanto sobre isso aqui. A teologia adventista tem um verdadeiro orgasmo em ficar marcando datas para início e término de algumas profecias, quando Deus mesmo não determinou, às vezes, o início correto de uma determinada profecia. Você não pode legislar sobre aquilo que não existe, aquilo que Deus não revelou. Quando muito, você pode elucubrar, você pode raciocinar, você pode presumir. Agora, você fazer postulados, criar verdadeiros postulados em cima do que não foi revelado, é arbitrário, é cometer violência contra a palavra de Deus. Portanto, resumindo, e para encerrar esse vídeo, eu digo o seguinte: a única data que pode ser marcada, com toda certeza, inclusive com a corroboração histórica, é a data de 331 a.C., isso com relação a Daniel 8. Daniel capítulo 8. Porque foi ali, em 331 a.C., que a Grécia derrota a Média-Pérsia e assume o poder, assume o domínio mundial. 331. E como nós dissemos, a data de 457 para a reconstrução da cidade, ela inexiste. Inexiste. Artaxerxes não determinou a reconstrução da cidade e do templo em 457. Por que não? Porque a cidade, nessa época, já estava construída, o templo já estava construído. Eu estou dizendo que a cidade já estava construída em 457, levando-se em consideração todo o relato de Esdras, Neemias e os relatos históricos. Então, Artaxerxes não decretou a reconstrução da cidade. Agora, no processo total de reconstrução da cidade, do templo, reforma do culto, Artaxerxes entrou como aquele que decretou a Neemias, em 445 ou 444, a reconstrução dos muros. E foi só. Além de ter decretado a volta de Esdras com um grupo de sumos sacerdotes para a reforma do culto judaico, ele decreta a volta de Neemias com um grupo de judeus ou hebreus para a reconstrução dos muros. Então, quanto à reconstrução dos muros, Artaxerxes participou sim. Reforma do culto, Artaxerxes participou. Agora, a reconstrução da cidade e do templo, não. Então, a teologia adventista não tem direito, não tem esse direito com base em Esdras 6,14, para dizer o seguinte: não, o decreto de Artaxerxes é biblicamente reconhecido como o decreto que determina a reconstrução de Jerusalém do templo. Mentira. Mentira. A teologia adventista está, mais uma vez, mentindo descaradamente, sem o aval histórico, quando ela afirma isso. E repito, mais uma vez, 2.300 tardes e manhãs, que a igreja afirma ser ou serem 2.300 anos, não poderiam ter início em 457, já que os fatos narrados, concatenados numa ordem cronológica exata, não permitem a assunção desta data como início da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não permitem. No capítulo 8 não há indicação do início das 2.300 tardes e manhãs. Evidentemente que a própria assunção de 2.300 tardes e manhãs para 2.300 anos é arbitrária. Não importa quem advogou isso ao longo dos anos, ao longo do tempo. Quem fez isso arbitrou contra a palavra de Deus. Agiu de forma violenta contra a palavra de Deus. Agiu por si mesmo, por sua própria conta e risco. Portanto, essa data de 457, ela não encontra base. Até porque em 457 o chifre pequeno não estava, como poderia ser o caso, chifre pequeno para a igreja adventista, Roma pagã e Roma papal, não estava profanando o templo. Não estava profanando o templo. Não é verdade?
Em 457, o templo já havia sido restaurado, já havia sido construído. Já estava havendo adoração no templo. O que Artaxerxes faz é enviar Esdras para Jerusalém para reformar o culto, reorganizar o culto, porque o templo já havia sido construído. Ele mesmo, o próprio Artaxerxes reconhece isso. Basta ler o capítulo 7 de Esdras. Vocês vão ver isso. Se ele mesmo reconhece que a casa de Deus estava em Jerusalém, ou seja, ela havia sido reconstruída, como que ele poderia ordenar a reconstrução dela, ou até mesmo da cidade? Não houve isso. Não houve isso no ano de 457. Então, eu elenquei aqui mais dois bons motivos, duas boas razões, consubstanciadas, inclusive, corroboradas, inclusive, pela história, pelos fatos históricos, de que a data de 457 é inócua para determinar o início da profecia dos 2.300 anos, que vão se encerrar em 1844. Entenderam? É isso, esse foi o propósito desse vídeo. Esse foi o propósito desse vídeo. Não há absolutamente nada em Daniel capítulo 8, muito menos em capítulo 9 para determinar isso. Essa data de 457. Não há, nem em Daniel 8, nem em Daniel capítulo 9, como nós observamos aqui. Agora, 538 é a data de onde sai o decreto emitido por Ciro, rei da Pérsia, para a reconstrução da cidade de Jerusalém, porque Deus induziu Ciro a fazer isso. Deus interveio na vida de Ciro e fez com que Ciro expedisse esse decreto. É a partir de 538 que se deve, se fôssemos fazer o que a Igreja Adventista faz, nós teríamos que começar no ano 538 e terminar só no ano 70. Começar em 538 até o ano 70. Porque a profecia das 70 semanas fala desde a data da ordem para a reconstrução da cidade, que saiu em 538, e vai até a destruição do próprio santuário. Olha só que interessante. As mesmas 70 semanas, ela profetiza a reconstrução da cidade do santuário, mas profetiza a destruição da cidade do santuário. Viram? Então, gente, está tudo errado, né, com relação a essa data de 457, assumida pela Igreja Adventista, pela teologia adventista. Vou encerrando por aqui. Graças a Deus por você que assistiu esse vídeo até o final. É para você que eu rogo uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.